Vamos lá, galera. Segunda parte do vídeo. Espero que vocês tenham gostado da primeira. Espero que vocês gostem muito mais da segunda. Essa parte, o Matheus vai estar falando um pouco da geração dele, a geração 90. Geração 90, 2000. É uma geração que saía muito de casa para brincar. Lembrando que esporte não é só esporte de quadra. Pode ser brincar de taco, pega-pega, vale qualquer coisa. Então ele comentou bastante sobre isso. Assistem lá, galera. Espero que vocês curtam. Bom vídeo. Cara, falasse muito bem, concordo plenamente. A gente é uma geração, eu sou da geração de final de 80, a minha geração foi de 90. Tu diria que a tua geração foi 90 ou início de 2000? Então, eu nasci em 96. Então foi 2000, né? Geração Porque ali 2000, né? até os 4 anos ali. Mas ainda foi uma geração que aproveitou, Paulinho. Cara, foi uma geração que ainda brincava, que sabia o que era. Óbvio, eu sempre tive meu videogame, né? Mas aquilo ali Sim, não sim. era o que mais me atraía. O que mais me atraía era pra Imbituba lá, quando eu ficava com a criançada, jogava bola e tal. Era outra história, né? Imbituba quer dizer casa de praia? Não, casa da minha avó é de Imbituba. Então eu ia pra lá e Ah, ficava Imbituba. lá. Entendi, Então entendi. eu Tá. tava até falando com a mãe esses dias, em dezembro a gente chegava e fazia assim, ó. Em dezembro a gente ia lá, arrumava as malas e passava de dezembro até fevereiro em Imbituba, até março, Ah, né? Início de março, né? Então a gente ficava ali, eu ficava brincando o tempo inteiro, eu me mudava pra Imbituba. Ah, quando tinha que voltar pra escola, era que, meu Deus, cara, tem que voltar, sabe? Porque era muito bom aquilo lá. E hoje em dia nem tem mais isso, né? Eu lembro até uma época que a gente se mudou e morou numa casa, foram 3 anos. E foram 3 anos muito importantes pra mim. Até passei lá na frente dessa casa esse final de semana e eu falava que eu fazia campeonato de futebol da rua da frente contra a rua de trás, apostava um litrão de coca. Então, tipo, aquilo ali foi muito importante pra mim, né? E hoje em dia as crianças, a maioria, não tem mais isso, né? Não tem mais esse brincar, não tem mais esse contato com... Cara, subir em árvore, eu ia pra frente do prédio lá, tinha um pé de goiaba, eu pegava a árvore. Então, tipo, qual é a criança que sobe em árvore hoje? Não tem, não, infelizmente, né? assim, cara, é muito bom. Porque lembrando, galera, que quando a gente fala em educação física, a gente não fala só de esporte de quadra, de esporte de campo, Não, esporte. educação física nem é isso, cara. A educação Educação física física, galera, é é brincar, brincar, mano. é se divertir. Cara, e assim, ó, e a gente sabe que existem esportes individuais. Exemplo, o tênis. O tênis, teoricamente, é um esporte individual. Tu pode jogar individualmente ou em dupla. Ah, golfe. Claro, a gente tá falando de esportes de maneira geral. E golfe, por exemplo, é um esporte elitizado, muito elitizado. Mas, galera, se hoje o futebol é tão legal quanto, nossa, na nossa época, taco era um esporte extremamente bacana. Meu Deus, jogar bola. E assim, ó, hoje a galera quer fazer o gol, quer ter a travinha, show de bola. Meu, antigamente a galera pra beira da praia, pra faixa de areia, pegava 2 chinelão e é isso aí. A galera ia ficar descalço no meio da brita, botava 2 tijolos e olha lá. E é isso aí, gente perdendo o tempo do dedo, porque isso era infância. Hoje em dia a criança, olha, eu vou te falar, tá, ô Matheus, eu não sei se tu concorda comigo, mas é que a base de hoje, criança que nasceu, a gente está em 2020, criança que nasceu assim em 2012, 2013, não sabe o que é uma dor, não sabe o que é perder o tampo de um dedo, não sabe o que é isso, concorda? Não sabe o Não, assim, ó, não sabe o que é o dor meu no irmão, Paulinho, metiolate. meu irmão nasceu em 2008, né? Então, mas assim, graças ao que a gente leva ele pra YouTube e tal, ele experimenta lá, ele ainda tem uma vivência, sabe? Mas ainda, ele tem pouca criança pra brincar com ele. Meu Deus, na minha época, a minha prima Tauana entrou aí, não sei se ela ainda tá, mas na minha época eu e a Tauana, a gente ia lá pra frente da casa da avó, pô. Pô, era uma criançada, não tinha. Aí, por exemplo, tinha 15 crianças e 8 bicicletas. Aí a gente botava as 8 bicicletas no Putz! muro. Ou tinha que correr para chegar, quem chegasse primeiro era o primeiro a pegar a bicicleta, daí tinha que andar. Cara, era uma loucura, sabe? E hoje, infelizmente, as crianças não têm mais esse contato. Daí, olha só o ponto, que é muito importante a gente pensar. Hoje, todo mundo quer que o filho seja jogador de futebol, né? Ou jogador de esporte, enfim, meu filho, pô, eu queria que meu filho fosse esportista, que meu filho... Mas aí a gente para pensar. Eles querem que o filho se desenvolva, eles querem que o filho ali tenha coordenação motora, noção de lateralidade, né? Enfim, noção espacial. Mas a criança não brincou. Ela só conhece o apartamento dela. Aí tu bota ela na quadra, ela fica totalmente perdida. Perdida. Porque ela não Perfeito. sabe se localizar ali dentro. Então ali já temos um ponto. Ela não sabe correr, porque ela não tem coordenação motora. Tá? Ela não sabe segurar uma bola, porque ela nunca brincou de alerta na rua.
Que ela tinha que segurar a bola e não deixar a bola cair. Ela nunca... Alerta é um baita do jogo pra ter sim. criação. Ela não sabe, enfim, sei lá, pular, porque ela nunca jogou amarelinha. Ela não sabe nada. Por quê? Porque ela não teve essas vivências. E na educação física, querendo ou não, a gente não tem como fazer com que a criança experimente tudo aquilo que a rua dá. Até porque a gente tem 2 aulas de 45 minutos durante a semana. E nessas 2 aulas a gente tem que atender todo um público com experiências diferentes, que tiveram vivências diferentes e que dentro disso, sabe, são totalmente diferentes uma das outras. E ali a gente tem que fazer com que elas experimentem tudo isso que a educação física tem como obrigação oferecer, só que a gente viveu tudo na nossa infância, não nem na educação física. Então, por mais que se o nosso professor de educação física foi bom ou não foi, se ele fez a gente experimentar ou não aquilo que ele deveria fazer, a gente experimentou na rua, brincando. E a criança já não tem mais isso. Então, como é que ela vai ser um atleta de alto rendimento? Se ela não sabe nem correr. Então, o problema está lá na base. Né? Está lá na base em que a gente já não tem mais essa noção do brincar, que é importante. Professor, a gente tem eu já comentei contigo durante a tarde, quando a gente falou fazer a entrevista, a gente tem uma listagem de perguntas aqui, mas obviamente eu não tenho a mínima obrigação de finalizar elas, né? Uhum. Então o papo tá fluindo, tá ótimo e vamos valorizar. Pessoal, as perguntas, por favor, façam mesmo, que é de extrema importância. Teve uma pergunta ali, Paulinho. Da Maiara. Então, primeiramente eu quero agradecer, pessoal, a quem tá assistindo a nossa live, quem começou agora, quem tá dando início. Tá, essa live, lembrando, galera, que essa live é de esporte. Nosso professor que está falando aqui é o professor Matheus. A gente está falando para o canal Sem Corte, Sem Filtro, tá? A gente está falando... O professor Matheus hoje trabalha na área de educação física e trabalha com futsal. Já foi atleta de handebol, infelizmente não é mais atleta, não humilha mais seus coleguinhas, seus adversários, né? Enfim, do handebol a gente vai falar um pouco mais além, que o papo acho que está fluindo super bem, a ideia é justamente essa. Agradecer novamente ao pessoal que está aqui assistindo, e a Mayara fez uma pergunta. Matheus, quer fazer a pergunta aí? Quer ler? Ela botou ali, né? Matheus, você considera culpado o professor de educação física pelo desinteresse do aluno, pelo esporte, ou você acha que os tempos são outros e a educação dos alunos para com as aulas perdeu o respeito? Eu acho que é muito um pouco dos dois, sabe? Porque se a gente for parar para pensar, como eu falei antes, o aluno hoje não tem mais o mesmo interesse que ele tinha para a educação física antes. Vamos dar um exemplo. Quando eu era aluno e a minha professora chegava e falava assim... A Sandra foi muito importante na minha vida, né? Como professor de educação física. Ô, Matheus, tu começou no Alfa e foi de Alfa até o final? Não, eu não comecei no Alfa. Eu comecei no Alfa só no ensino fundamental 2. Ali eu fiz até o final, né? Mas para ti a Sandra foi a professora de educação física que mais te marcou? Não, eu tive 2 professores muito bons, assim. Que foi o Roberto, que foi no Fundamental 1. E ele era muito bom, assim. Ele explorava a educação física como um todo. Não era só futebol, handebol, vôlei, isso a gente nem via, né? Então era muito lúdico, muita brincadeira e foi muito importante no meu desenvolvimento como pessoa e enfim. E a Sandra, ela foi muito importante porque ela me apresentou o quê? A competição. Porque eu não conhecia a competição. Então foi através da Sandra que eu conheci. E eu lembro até hoje, cara, a Sandra chegava na quadra e ela falava assim, porque, entendam, no Fundamental 2, ali a metodologia que a Sandra trabalha é com os 4 grandes esportes. Então, é o vôlei, o handebol, o basquete e o futsal. É o que ela mais trabalha no Fundamental 2. E visando justamente o aluno a conhecer e se especializar em uma dessas modalidades. E daí, quando ela chegava na quadra, não importa o que fosse, Paulinho. E já respondendo a pergunta também da Mayara, né? Mayara? Isso. Ela chegava e falava assim, hoje é vôlei. Cara, todo mundo. Vambora, vamos ganhar, já faz 2 times, já vamos, pá. É basquete. Vamos agora, não sei o quê. É futsal. É handebol. Então todo mundo queria jogar tudo. Não tinha quem não quisesse, pô. Porque todo mundo queria brincar, todo mundo queria ganhar, todo mundo queria estar ali. E hoje em dia, não importa o que tu prepare, sempre vai ter uma criança que vai falar: tô com uma dor, professor. Ô professor, eu machuquei o meu dedão da mão jogando videogame e não vai dar. Eu não vou conseguir, professor, jogar hoje. Mas a gente só vai correr, só vai brincar de pega-pega. Não, mas é que a dor do dedão tá refletindo lá no meu pé.
Então, tipo, é todo, óbvio que eu tô exagerando aqui, mas é toda uma desculpa. Mas é verdade, cara. É toda uma desculpa para não participar. E, óbvio, não são todas as crianças, são pouquíssimas, mas um dia é um, outro dia é outro dia é outro. Aí tem sempre aquele que falta, aquele que não. Aquele que já é desinteressado por si só, que na nossa época tinha sempre um desinteressado, mas a gente levava ele junto, né? Hoje em dia já não tem mais esse levar junto, porque tem muitos desinteressados numa aula. Gente, chegou em aula que eu comecei a falar agora só com um atestado médico para vocês não fazerem. Não, porque era 5, 6 sentados no banco. Eu falei, ou a mãe de vocês liga, ou manda um atestado, porque não dá. Eu preciso dar aula, e aí se vocês não vão participar, vai ficar todo mundo querendo não participar. E é engraçado, porque eles não fazem por mal, é por desinteresse mesmo, eles não gostam mais. Então, e não importa o que faça. Se fosse uma aula de videogame, todo mundo topava, né? Não, mas ia ter quem não ia gostar também, entendeu? Porque, não sei o que acontece. Daí, é muito engraçado porque, por exemplo, tem uma criança de atestado, né? A criança tá com atestado e ela vai ficar lá sentada. Sei lá, quebrou o dedão, acontece direto. Daí, a amiga dela, no meio da aula, sei lá, estamos fazendo um pega-pega, né? Um aquecimento, um pega-pega, divertidíssimo e tal. A criança simplesmente para de brincar e começa a conversar com a amiga dela. Como se não tivesse de ação. Como se não tivesse na aula. Por quê? Porque ela não tem mais aquele nível de concentração. Porque ela não consegue se concentrar naquilo por muito tempo. Entende? Então, às vezes, num plano de aula, eu chego a preparar, sem brincadeira nenhuma, quase 10 atividades diferentes para uma aula de 45 minutos. Porque a criança ela não consegue ficar muito tempo. Tudo para tentar agradar o máximo das crianças, né? Não é nem para tentar agradar, é para eu tentar passar aquilo que eu quero. Porque eu tenho um objetivo em cada aula. Então, se hoje eu quero trabalhar o salto, digamos assim, né? Eu quero trabalhar o salto, eu tenho que fazer com que a criança, de N maneiras, trabalhe aquilo, porque é o nosso objetivo daquela aula. Eu preciso trabalhar aquilo. Então, às vezes, uma brincadeira ela não curtiu, mas tem outras 9 que ela vai curtir uma delas. E em uma delas ela vai trabalhar aquilo que vai trabalhar, desenvolver aquilo que eu quero que ela desenvolva, que ela trabalhe. Então, eu acho que é um pouco dos dois, Mayara. Um pouco do professor de educação física que é ruim, porque tem muito, né? Não estou dizendo aqui que eu sou bom. Não estou dizendo aqui que eu sou bom, mas eu me dedico naquilo que eu faço. Então, se eu tenho que fazer uma aula, eu vou planejar aquela aula da melhor maneira. E como eu disse antes, tem muito professor que vai lá jogar bola e fala, vai lá, pessoal. Na faculdade até, quando eu estava na licenciatura, teve um professor que contou uma história de estágio, assim, que o professor da escola mesmo, onde ele foi fazer estágio, onde, enfim, algum aluno lá foi fazer estágio, ficava dentro do carro. Olha que loucura. Quando tava muito quente, ele ficava dentro do carro. E daí ele ficava olhando, era futebol, ele jogava a bola lá, e ele ficava olhando de dentro do carro. Aí quando a bola era para aquele lado, ele dava seta para a esquerda. Quando a bola era pro outro, ele dava seta para a direita, porque no carro era mais fresquinho. Olha só que loucura, cara. Então a gente chega a ter esse nível de profissional no mercado. E daí é o que fere aquilo que a gente entende para educação física. Porque eu não quero ser um profissional mequetrefe, qualquer um. Não, porque qualquer um tem um monte, cara. Então a gente tem que ser diferenciado, né? Então buscar sempre as melhores coisas para os alunos, assim, né? Sempre oferecer o melhor para os alunos. E também o desinteresse do aluno em relação às aulas, como eu falei antes. Não, perfeito, eu concordo plenamente. E, Matheus, eu quero te fazer uma pergunta. Tu já tocou aí no assunto sobre a faculdade, e eu acho que realmente a gente tem que tocar nesse assunto. Cara, voltando um pouco no nosso assunto, voltando um pouquinho no nosso assunto, cara, eu quero ver contigo, quero saber a tua opinião sobre a parte competitiva. Como é que ele dá... Na verdade, vamos fazer o seguinte, peraí, vamos por partes. Primeiro, voltar ao assunto sobre o negócio da Mayara. Cara, aqui a Maia aqui falou, assim, ó, eu sou da geração de 90 e eu lembro que esse lance de largar a bola era um absurdo. Eu passei por isso. Eu não sei se a tua educação física passou por isso, mas eu passei por isso, cara. Uma geração que queria demais jogar. Mas assim, ó, meu Deus, de penca. Os guri querendo jogar futsal, porque criou essa modinha. As meninas querendo jogar o vôlei, né? Então, criou muito essa modinha. Mas de um professor... Eu lembro bem dessa imagem do colégio que eu estudava. O professor largava a bola para nós, falava, ó, hoje é com vocês. Ele falava essas frases. Hoje é com vocês. Geração 90, geração que criança
tinha videogame, eu tinha o meu videogame, mas eu queria ir pra rua brincar, eu queria me divertir. E o professor largava a bola e achava isso um absurdo, entendeu? Então é por isso que eu te perguntei qual é a tua geração, se é 90 ou 2000. O que eu queria dizer era isso. Eu, geração 90, passei por esse problema, entendeu? Mas até hoje isso acontece. Em todos Não, os mas lugares. acontecer hoje é menos pior, não que a gente aceite, mas é menos pior do que da geração lá atrás, entendeu? Então é isso que eu queria dizer, que infelizmente já aconteceu anteriormente e hoje ainda acontece muito. Ó, hoje eu percebo uma mudança, assim, bem grande já. Então, uma melhora, não uma mudança grande. Uma melhora naqueles profissionais que estão saindo para o mercado de trabalho, né? Então, hoje É, dentro da UDESC, por exemplo, que é onde eu estudo, eu sei que a minha turma da licenciatura, que se formou em 2000 e... Eu não me formei com eles, mas eles se formaram em 2019, 2. Ali, todos os profissionais que saíram daquela turma são profissionais capacitadíssimos, que não, com certeza nenhum deles vai ser daquele que joga a bola e hoje a aula é com vocês. Isso aí jamais, porque isso é inconcebível para um profissional de educação física, cara. Que loucura, velho. Olha aí. lembrando... É, Fala. feria aquilo que a gente passa 4 anos lá estudando, cara. É jogar no Exatamente. lixo. Lembrando, galera, que a formação de educação física não requer somente a licenciatura, que é trabalhar em sala de aula, em escola, na verdade, em A quadro e tal. licenciatura, Tá? ela é para trabalhar com a escola, né? Exclusivamente, escola. E o Uhum. bacharelado é para trabalhar todas as outras áreas da educação física, né? Que não Então, seja escola, que obviamente. não seja a Lembrando escola. que... E o bacharel, ele não pode trabalhar na escola, e o licenciado também Exatamente. não pode trabalhar fora da escola. Não, nada proíbe, né, do profissional fazer uma e, obviamente, fazer a outra como complementação, porque tem algumas Sim, matérias que são próximas, né, são compatíveis, né? sim, aham. Isso que anteriormente aqui na Federal de Santa Catarina tinha, Federal de Santa Catarina tinha a licenciatura plena, que daí permitia A fazer o UDESC também bacharel tinha, só e a que licenciatura com na a mesma mudança de faculdade. currículo, aí, tiveram que separar, né? Exatamente.